Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e de conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, o Dr. Strauss. Muito obrigado por nos acompanhar no nosso estudo de hoje. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Amós. Vamos continuar o nosso estudo neste pequeno livro de 9 capítulos. Vamos estudar uma das mais importantes mensagens dos profetas menores. Cada profeta tem uma mensagem principal e Amós tinha a sua mensagem para os seus dias. Antes de começarmos o estudo, vamos buscar o Senhor em oração. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Que possamos usar este tempo para honrar e glorificar-te. Que possamos viver com sabedoria para a tua glória. Pai, muito obrigado por este ministério. Porque muitas e muitas pessoas estão sendo alimentadas diariamente por tua santa palavra. Senhor, abençoa a tua santa palavra e que o Espírito Santo possa tocar os corações daqueles que estão ouvindo o programa. E aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, que hoje seja o dia da salvação para essas pessoas. Agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder te servir. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, abra sua Bíblia em Amós, capítulo 1. Tivemos no estudo anterior uma introdução e vamos continuar agora com o versículo 1. Aqui nós lemos que Amós foi chamado por Deus 2 anos antes do terremoto. Provavelmente, este terremoto é o que foi referido em Zacarias 14:5 e que foi profetizado por Amós no capítulo 8, versículo 8. Observem, no capítulo 8, versículo 8 do livro de Amós diz: por causa disso, não estremecerá a terra? Estremecerá a terra. Isso significa um terremoto, o qual Zacarias registrou. Esta previsão de Amós deve tê-lo estabelecido como um verdadeiro profeta de Deus para muitos de seus contemporâneos. Isso é tudo que sabemos sobre o terremoto. Contemporâneo do profeta Oséias, Amós foi um dos primeiros, ou talvez o primeiro dos profetas a escrever a sua profecia. De qualquer forma, sua mensagem era diferente de Oséias. Oséias enfatizou sobre amor de Deus por seu povo. Você já notou a diferença entre Oséias e Amós? Veja, por exemplo, em Oséias, capítulo 3, versículos 1 e 2, você vai encontrar uma ênfase do amor de Deus pelo seu povo. Ali diz: e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Oséias enfatizou o amor de Deus, enquanto Amós tratou especificamente sobre a justiça e a retidão de Deus. Ambas as verdades são ensinadas na Bíblia, e as duas são importantes. É perigoso enfatizar apenas uma, ignorando ou não dando valor à outra. É verdade que Deus é amor, mas Ele é um Deus santo e sua santidade exige que o pecado seja julgado. Às vezes eu temo que esta geração ouve falar muito sobre o amor de Deus e muito pouco sobre a justiça de Deus. E essa mensagem desequilibrada produz uma visão light do pecado. Conheço um pregador que diz, Deus te ama e eu também. Bem, eu não vou discutir sobre o ponto que Deus te ama e eu devo fazer o mesmo, mas eu quero dizer que o amor de Deus não salva ninguém. Você já ouviu isso antes? O amor de Deus não salva pecadores. É a morte sacrificial e substitutiva de Cristo pelo pecado e pelos pecadores que torna a salvação possível. Claro que foi o amor de Deus que enviou Cristo à cruz. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Mas ouça, você nunca deve separar o amor de Deus da justiça e da santidade de Deus, que exige que todo pecado deve ser julgado. Portanto, quando falamos do amor de Deus, devemos apontar as pessoas à cruz do Calvário. Não podemos falar do amor de Deus e ignorar a morte substitutiva de Cristo e o derramamento do sangue de Cristo pelos pecados e pelos pecadores. Isto é muito, muito importante. Oséias enfatizou o amor de Deus e Amós pregou a justiça e a santidade de Deus. E ambos tiveram o seu lugar. Muitos anos atrás, Deus levantou um evangelista famoso chamado Moody. Moody era bem conhecido por sua pregação do amor de Deus.
Cada sermão era banhado pelo amor de Deus e muitas pessoas foram salvas. Após a sua morte, Deus levantou um pregador chamado Billy Sunday. Ele não tinha formação acadêmica, não tinha muita cultura, ele era um ex-jogador de beisebol profissional. E Deus o chamou para pregar sobre o inferno, sobre o fogo e o enxofre. Ele pregou contra o pecado. Ele fez o que Moody nunca tinha feito. No entanto, seria injusto criticar qualquer um destes dois evangelistas. Creio que Deus teve um tempo para pregar o amor, e Moody fez isso. E então veio uma época em que foi necessário pregar a santidade e sobre o pecado, e Deus levantou Billy Sunday. Oséias foi um pregador como Moody, pregando o amor de Deus, e Amós foi um pregador como Billy Sunday, pregando sobre o inferno e o lago de fogo. E muitas pessoas se converteram através do seu ministério. Portanto, devemos ter em mente que ambas as verdades são importantes. Amós foi criticado e censurado tanto pelos líderes políticos como pelos líderes religiosos, por causa do conteúdo de sua pregação. Seus sermões nunca tiveram um estilo que se encaixava dentro dos valores populares. Imagino que a franqueza de Amós, o seu estilo de pregação, era apreciado até um certo ponto. Você sabe, há pessoas que gostam de ouvir um sermão sobre o fogo, sobre o inferno e contra o pecado. Mas desde que o pregador não pise nos seus calos, se você expuser seus pecados, eles dizem, bem, ele estava pregando muito bem, mas agora já se intrometeu na minha vida. E assim eram as pessoas nos dias de Amós. No entanto, cada discurso, cada pregação, cada condenação, eram palavras de Amós, palavras do que ele tinha visto. No versículo 1 lemos, palavras de Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu visões. Ele havia visto com seus olhos espirituais, como diz Paulo, os olhos do seu entendimento, os olhos do seu coração. Amós teve uma visão espiritual. Ele viu o que Deus lhe mostrou. Quando você ler o livro de Amós, procure sublinhar a frase que é repetida várias vezes. Assim diz o Senhor. Procure ler este livro. Não espere o programa terminar para fazer isso. Leia com antecedência. Vai ser mais fácil para você acompanhar o estudo. Eu vou dar uma pequena ajuda agora. Veja Amós, anote aí. Veja Amós, capítulo 1, versículo 3. Assim diz o Senhor. Anote também, versículo 5, as últimas palavras diz o Senhor. Versículo 6, as 4 primeiras palavras, assim diz o Senhor. Avance um pouco mais até o versículo 9, assim diz o Senhor. Versículo 11, também versículo 13, e encerrando o capítulo, versículo 15, as últimas palavras do capítulo 2, diz o Senhor. Como você pode ver, Amós pregou a mensagem de Deus em nome de Deus. Isto é muito importante porque vamos ver algumas pregações muito fortes de Amós. Então é bom entender de antemão que ele pregava o que Deus tinha lhe dito para pregar. Sua mensagem era divinamente inspirada e vinha diretamente de Deus. Vamos agora para o versículo 2 deste primeiro capítulo que diz, ele disse, o Senhor Deus bramará de Sião. Você sabe, Deus deu as mesmas palavras ao profeta Joel. No livro de Joel, capítulo 3, versículo 16 diz, e o Senhor bramará de Sião. Observe que em Joel o rugido é contra os inimigos de Israel, mas aqui em Amós é contra a nação de Israel. Em outras palavras, quando Joel disse que o Senhor bramará de Sião, ele quis dizer que bramará sobre os não convertidos. Mas aqui no livro de Amós o rugido de Deus é contra os crentes, contra o seu próprio povo. E Amós abre seu livro com esta impressionante e surpreendente imagem de Deus. Aqui o Senhor ruge como um leão. O rugido de um leão pronto para atacar a sua presa. Agora eu posso imaginar alguns dos nossos ouvintes perguntando, pode um Deus de amor agir desse jeito? Pode um Deus de amor rugir como um leão? Lembre-se que Amós é um profeta enviado por Deus com a mensagem de Deus. Ele está somente pregando, assim diz o Senhor. Lembre-se, Deus se revelou para Oséias como o Deus do amor. Para Amós, Deus veio como um leão que ruge. A natureza de Deus é revelada em seus nomes. Jeová, o Deus Santo, rugirá. Amós estava preparando as pessoas para o juízo vindouro, um juízo que terá lugar em Sião, isto é, em Jerusalém. Para nós é difícil conciliar amor e ira vindos de uma mesma fonte, mas um Deus bom às vezes governará com misericórdia e às vezes com juízo. O leão que ruge em Amós, capítulo 1, versículo 2, é o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e o Deus de todo cristão.
Com essa metáfora, Deus se revelou ao profeta Amós, Deus como um leão que ruge. O juízo cairá sobre gentios e judeus. A Bíblia fala com uma só voz por vezes, proclamando o amor de Deus e às vezes declarando a sua justiça e a sua santidade. Agora, esta relação de Deus no versículo 2, de um leão que ruge, é praticamente a chave do livro de Amós. Ele fala da destruição próxima, do juízo vindouro. E se esse livro profético nos ensina algo, é que Deus governa as nações e que Ele irá intervir com justiça sobre as nações. O Senhor jurou pela sua santidade. Nós lemos em Amós 4:2. Veja, jurou o Senhor Deus pela sua santidade. E a santidade não pode ser tolerante com o pecado. Deus é o único governante justo deste mundo. E quando os homens se rebelam contra Deus, Ele julgará com justiça. O mesmo Deus de amor é um Deus que governa com justiça e às vezes nós não entendemos isso. Em Cristo, o Cordeiro, vemos submissão sacrificial. Em João, capítulo 1, versículo 29, ele disse, eis o Cordeiro de Deus. Mas em Cristo, o leão, vemos a sua suprema soberania. Em Apocalipse 5, versículo 5, Cristo é chamado de o leão da tribo de Judá. Portanto, de um lado, ele é um cordeiro que sofre, e de outro lado, é o supremo e soberano leão. Vamos ver agora sobre o valor de Amós e sobre alguns de seus pronunciamentos. A partir do capítulo 1, versículo 3, até o capítulo 2, versículo 16. Vemos um pouco da coragem desse profeta menor, apoiado por uma mente determinada e por um espírito determinado que lhe capacitava a fazer firmes e importantes pronunciamentos. Esses 8 juízos são sobre 8 nações. 6 delas são gentias e 2 delas judias. Amós pregou sobre os fatos, tal como Deus revelou a ele, e colocou cada uma dessas nações como culpadas diante de Deus. E isso é precisamente o que Paulo ensina em sua epístola aos Romanos. Ele disse, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Romanos 3, versículo 9 e Romanos 3, 19. Sabemos que Deus não faz acepção de pessoas da forma como as pessoas pensam que deveria, e isso é o que estamos aprendendo no livro de Amós. Bem, os juízos anunciados começam com as nações que cercam Israel. São 6. A primeira delas é a Síria, versículos 3 a 5. A segunda nação é a Filistia, versículos de 6 a 8. A terceira é a Fenícia, nos versículos 9 e 10. A quarta é Edom, versículos 11 e 12. A quinta é Amon, versículos 13 a 15. E a sexta é Moabe, em Amós, capítulo 2, versículo de 1 a 3. E é nesse ponto, no capítulo 2, versículo 4, onde Amós se volta para enfocar sobre Judá e Israel, o verdadeiro peso de suas profecias e provisões. E é aqui que sua coragem sobressai. Ele salta sobre os judeus como um leão em cima de sua presa. Ele tinha completado o círculo de profecias sobre as nações gentílicas ao redor de Israel. E podemos supor que os judeus gostavam de suas profecias fortes que condenavam as nações vizinhas. Aos olhos de Israel, todos esses povos eram objetos do juízo de Deus. Enquanto eles escutavam com muita atenção sobre a condenação futura desses pagãos, eles não tinham a menor ideia de que seriam os próximos a receberem o mesmo. A frase que se repete várias vezes nas Escrituras, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, não aparece neste anúncio para Israel. Como você sabe, Israel era a nação escolhida por Deus, mas sua posição privilegiada não lhes dava uma licença para pecar e sobre eles viriam os mesmos juízos que viriam sobre os gentios ou nações pagãs. Os juízos anunciados contra o povo escolhido são feitos em 2 partes. Primeiro, trata da nação de Judá, Amós 2, capítulos 4 e 5, e depois de Israel, Amós capítulo 2, versículos de 6 a 16. Existem 2 pontos que chamam a atenção nestes 8 pronunciamentos. Por favor, pegue a sua Bíblia e veja comigo. Seria muito bom que você sublinhasse cada um deles, porque assim, cada vez que você ler estes textos, isso estará mais em destaque, você vai recordar de tudo que você leu. Versículo 3. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4. Sublinhe isso e vamos para o versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4.
Vamos para o versículo 9. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4. Versículo 11. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4. Agora, versículo 13. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4. Capítulo 2, versículo 1. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4. Sublinhe e vamos para Amós, capítulo 2, versículo 4. Onde lemos, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4. E também diz em Amós, capítulo 2, versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4. Isto é muito importante. Podemos encontrar nestes 8 versículos as mesmas palavras. Mas o que essa frase repetida quer dizer? É mera numeração matemática? Eu duvido, eu não creio que seja isso. Agora, se tomarmos isso de maneira literal, é algo muito difícil de interpretar. Vou oferecer algumas sugestões como possível significado desta frase em especial. O que podemos ver em primeiro lugar é a ideia de uniformidade, ou seja, Deus trata na mesma base os judeus e gentios. Em segundo, 3 mais 4 somado dá 7. E você sabe que o número 7 é o número da perfeição. As pessoas tinham ido além do limite em seus pecados. George Adam Smith sugere, em terceiro lugar, que isso indica culpa repetida e acumulativa. Certamente a taça da sua iniquidade estava cheia e transbordando. Todas as nações passaram diante do Senhor e todas eram igualmente culpadas. A expressão assim diz o Senhor introduz os 8 pronunciamentos. Outra coisa que podemos observar é que em cada uma dessas afirmações temos um símbolo do juízo que se repete, o fogo. Vejamos as passagens e novamente eu convido você a sublinhá-las. Capítulo 1, versículo 4, porei fogo. Capítulo 1, versículo 7, porei fogo. Capítulo 1, versículo 10, porei fogo. Capítulo 1, versículo 12, porei fogo. Capítulo 1, versículo 14, porei fogo. Capítulo 2, versículo 2, porei fogo. E por fim, capítulo 2, versículo 5, porei fogo. Observe que a palavra fogo é repetida em todos os casos, mas apenas 7 vezes, como uma figura de linguagem para descrever o juízo sobre as nações gentias e sobre Judá, mas não sobre Israel. O fogo na Bíblia nos fala da presença de Deus. Você deve se lembrar de Êxodo 3, quando Moisés ficou diante da sarça ardente que queimava, mas não se consumia, e que Deus falou do fogo. A sarça ardente representava a presença de Deus. O fogo representa a santidade de Deus, consumindo tudo que não é compatível com a sua santidade. Em Hebreus 12, 29, lemos, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Frequentemente na Bíblia, o fogo foi milagrosamente enviado por Deus, por exemplo, o altar de fogo em Levítico 6, e como o fogo do Senhor que consumiu os sacrifícios de Davi e Salomão em 1 Crônicas 21. Em Levítico 10, Nadab e Abiú foram mortos pelo fogo do Senhor. As obras dos cristãos serão provadas pelo fogo no tribunal de Cristo, de acordo com 1 Coríntios 3, 13 a 15. E por fim, a morada eterna de Satanás, seus demônios e todos os incrédulos é chamado de o lago de fogo, como lemos em Apocalipse 20, versículo 10. Voltando a Amós, entendemos que essas repetidas passagens que falam sobre o fogo anunciam o juízo. Creio que esta é a ênfase principal de todo o texto. Lembre-se, aqui são anunciados os juízos. Bem, nós vimos as frases que se repetem nesta primeira parte do livro de Amós. Espero que você as tenha marcado aí na sua Bíblia. Por 3 transgressões e por 4, e também porei fogo. Deus derramará seu juízo sobre 6 nações gentílicas e sobre Israel e Judá. Vamos prosseguir. A primeira nação gentílica é a Síria. Versículos de 3 a 5. Vamos ler. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad, e quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador do vale de Avém, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Damasco era a capital da Síria, e Azael era o rei da Síria. E com palavras afiadas de juízo, Amós condenou os sírios por causa do tratamento cruel e bárbaro deles contra Gileade.
Os trilhos de ferro, que eram ferramentas para a colheita de grãos, eram usados como armas de tortura contra os moradores de Gileade. A metade da tribo de Manassés, aqueles que permaneceram a leste do Rio Jordão, eram vítimas desta tortura. O rei Hazael era um famoso assassino. Em 2 Reis, capítulo 8, como pagamento da sua crueldade e injustiça, Deus enviou fogo de destruição sobre a Síria. Não havia justificativa para as más ações do rei da Síria. Debulha é o que o homem faz para colher o grão, o cereal, e com certeza as ferramentas usadas para debulhar nunca deveriam ser usadas para torturar pessoas. Essa foi a razão pela qual Deus pronunciou juízo contra a Síria. Disse Deus: porei fogo, enviarei fogo como juízo. Bem, assim encerramos o nosso programa de hoje. O tempo acabou e vamos continuar com o nosso estudo em nosso próximo programa. Eu conto com você no nosso próximo encontro. Muito obrigado por nos acompanhar, que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico, com o professor e doutor Leman Strauss. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.